Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Socorro! A garganta de Selena estava rasgando, embora ela soubesse que ninguém a ouviria. Estou aqui. Ela estava chorando, havia neve por toda parte, o mais importante, havia lobos uivando em algum lugar próximo. Era um dia claro, Selena estava se formando na escola, ela sabia que agora tinha a vida inteira pela frente. Ela voltou para casa pela manhã e sorriu. Hoje ela havia recebido o amanhecer com toda a turma. E agora, quando ainda não havia ninguém nas ruas, ela caminhava pela calçada, com alegria em seu coração. Selena, é você? Ela ouviu a voz de sua mãe. Por que você está acordada? A menina ficou surpresa. Tem um convidado importante vindo à casa do meu pai hoje, estou me arrumando. Ela limpou as mãos no avental, que estava amarrado. Ótimo, agora vou me trocar e ajudá-la. Apesar de não ter dormido a noite toda, ela ainda estava forte. Por que você não descansa? Sugeriu a mãe. Não estou com vontade de dormir. Ela foi para o quarto. Em seguida, ela e a mãe cozinharam, picaram e misturaram na cozinha e, na hora do jantar, havia tantos pratos prontos que era possível alimentar 10 pessoas. É isso, agora podemos descansar. A mãe olhou para as iguarias preparadas. E quem virá? Perguntou a menina à mulher. Um amigo de seu pai, eles costumavam trabalhar juntos, a mãe não sabia. Bem, essa informação não trouxe nada para a garota. Ela foi para seu quarto e se sentou em frente ao espelho. Ela gostava de ficar ali, olhando para seu reflexo, às vezes sonhando com o futuro. Agora, ela desembaraçou o cabelo, escovou e ficou imaginando o que a aguardava. Estou em casa, ele ouviu seu pai entrar. Quando chegarão os convidados? Perguntou a esposa. A qualquer momento, Selene sabia que seu pai estava olhando o relógio. A campainha tocou e todos na sala estavam em alvoroço. O que há de errado com esse hóspede para que a mãe e o pai se comportem assim? Pensou a garota. Ela saiu para ajudar a mãe e logo estava sentada à mesa. Olá, um homem olhou para ela. Ele não era jovem, mas era bonito. Boa tarde, Selena corou por algum motivo. Este é Sam, um grande amigo meu, disse seu pai. Selena se sentou ao lado de sua mãe. Uau, e você não me disse que estava escondendo uma beleza dessas aqui? O homem começou a falar. Aqui, recém-saída do ensino médio, gabou-se o pai orgulhoso. Ótimo, disse o convidado, e eles continuaram com a refeição. Selena viu como ele era masculino, falando corretamente com beleza, sentou-se e olhou para Sam. É hora de nos despedirmos, disse o amigo do pai para a noite. Ele se dirigiu para a porta e, ao olhar para Selena, ela também olhou para ele. Bem, pessoal, façam uma boa viagem. O proprietário apertou sua mão. Quando a porta se fechou, sua mãe entrou na sala para limpar a mesa. Selena a seguiu. Pai, quem é? A filha queria perguntar na mesa, mas não se atreveu. Militar, ele estava trabalhando nos órgãos na época, e agora foi nomeado comandante da área, disse o homem enquanto pegava os pratos da mãe e os levava para a cozinha. Estou vendo, pensou a garota. Por que você está interessada nele? O pai estava curioso. Você não pode perguntar, a garota se irritou. Por que está reagindo assim? Os pais se entreolharam. Selena não respondeu mais nada, silenciosamente pegou tudo o que havia sido deixado na mesa, levou para a cozinha e foi para seu quarto. À noite, ela pensou em Sam, ele era exatamente como ela imaginava que um homem de verdade fosse. Com esses pensamentos, a garota adormeceu. Selena estava indo para a escola técnica, ser contadora era seu sonho. Quando criança, ela já ia ao local onde sua mãe trabalhava, sentava-se à mesa e preenchia vários papéis, como se estivesse escrevendo algo. Pronta? Sua mãe lhe perguntou naquela manhã, quando ela tinha que ir para a escola. Sim, Selena assentiu, desceu as escadas e olhou a caixa de correio. Fazia 1 mês e meio que Sam estava hospedado em sua casa. A primeira carta dele chegou praticamente 2 semanas depois. A garota não sabe por que olhou a caixa de correio,
ela nunca tinha feito isso antes. Em um primeiro momento, ela viu o nome, pensou que era para seu pai, mas depois notou seu próprio nome. Selena apertou o envelope contra o peito. A partir de então, ela verificou a correspondência todos os dias, sozinha. Quando ela chegava, a garota voltava para casa. Ninguém duvidava disso, sua mãe sorria. E Selena não lhe deu ouvidos, correu para seu quarto para ler o que Sam lhe escrevia. E ele cantava em suas cartas o quanto gostava dela e queria levá-la com ele. E a garota acreditou em seu amor à primeira vista. Mamãe, preciso falar com você, ele chegou da escola, era dezembro. Do que se tratava? Ela estava sempre disposta a ouvir a filha. Sobre Sam, Selena olhou ao redor da sala, embora não houvesse ninguém, mas ela tinha tanto medo de que seu pai descobrisse que temia isso até hoje. De quem Sam estava falando? A mulher fez uma cara de surpresa. Bem, de um amigo de seu pai que estava visitando, a garota lembrou. Estou vendo, e quanto a ele? A mãe não conseguia entender o que a filha tinha a ver com um homem adulto. Estamos apaixonados, a filha corou. O que isso quer dizer? A mulher apertou o coração. Ele quer me levar para a casa dele. Ela queria se levantar para levar as cartas, mas viu o que estava acontecendo com a mãe e decidiu não fazer isso. Selena, o que está fazendo? Ela estava desmaiando. Não conte ao papai ainda, pediu a menina. Oh, que diabos está acontecendo? A mãe começou a se lamentar. A filha percebeu que não havia necessidade de continuar a conversa, levantou-se e foi para o quarto. Agora ela já estava arrependida de ter iniciado a conversa. Mas era necessário pelo menos preparar a mãe. Sam havia escrito que sairia de férias em abril e a levaria com ele. O pai dela ainda descobriria, mas seria o amigo dele que lhe contaria, mas a mãe, ele sentia pena dela. No resto do tempo, Selena ficou muito quieta. Ela não ia a lugar nenhum, não ia nem vinha para a escola. Por que você está sempre em casa? Perguntava-lhe o pai. Ela não queria ir a lugar nenhum, ainda não sabia de nada. Sua mãe andava de um lado para o outro no apartamento, suspirava, mas ficava em silêncio. Às vezes, o marido achava que ela estava preocupada com alguma coisa, perguntava, mas ela apenas suspirava pesadamente e ia para a cozinha. A primavera chegou, Selena aguardava a chegada do homem em quem estava pensando há quase um ano. Ela tinha medo de seu pai, mas sabia que Sam era persistente e conseguiria o que queria. Mãe, põe a mesa, um convidado muito querido está chegando. Ele desligou o telefone em uma tarde de fim de semana. O coração de Selena pulou uma batida e ela olhou para a mãe parada na porta da cozinha. Que charme, ele quer roubar nossa filha, o velho, murmurou a mulher para si mesma. O que ele está dizendo? Naquele momento, seu marido entrou. Nada, estou feliz, eu disse, que Sam está vindo. A mulher não se virou para ele. E assim, como da outra vez, o homem entrou, eles se sentaram à mesa. Selena se arrumou, mas estava com vergonha de sair. Não é como colocar seus sentimentos no papel quando se está sozinho no quarto. Selena, quanto tempo você tem que esperar? Gritou seu pai. Já estou indo. Ela entrou na sala de estar, com as bochechas coradas. Olá, Sam se levantou para cumprimentá-la. É bom ver você. Ela ficou na frente deles, tão jovem e com as bochechas coradas. Você? Seu pai olhou para ela. Sim, essa é a única razão pela qual eu vim, tossiu o convidado, já de pé diante dos pais de sua amada. Não estou entendendo. O pai de Selena também se levantou. Ouça, não fique tão nervoso, eu gostava de sua filha naquela época, escrevi para ela, e então tudo começou, disse Sam e olhou principalmente para a mulher sentada no sofá. O que você quer dizer com isso? O pai olhou para a filha e para o amigo, sem palavras. Sim, você entendeu bem, estou de férias por 2 semanas e depois vamos embora. Ele pegou a mão da menina. Ele é um amigo, o homem segurou sua cabeça. Sim, quase me esqueci, ele tirou um anel do bolso e o colocou no dedo da moça. Sam já havia providenciado tudo, enquanto ele estava de férias, eles prometeram assinar. Não havia muitas pessoas conversando hoje, então o homem se levantou e convidou Selena para um passeio. Os pais não tiveram escolha a não ser aceitar.
Você sabia disso? A mulher imediatamente questionou o marido quando as portas se fecharam. Desculpe-me, ele baixou os olhos. Qual é o problema? Como ele pôde fazer uma coisa dessas? E eu como uma tola, ele de braços abertos, meu pai quase chorando. Uma semana depois, Selena disse a seus pais para irem ao cartório. O que quer que eles dissessem, nada poderia afetar a decisão da garota. E quanto à escola? Nada, então vou terminar de estudar. A garota, o que ela tinha planejado, foi o que ela fez. Sam lhe comprou um lindo vestido, o que ela estava usando hoje. Ele combinava muito bem com seus olhos azuis e cabelos escuros. A noiva e o noivo eram diferentes, dava para ver que ele era mais velho e ela, a jovem ao lado dele. Você não se arrepende de nada? Perguntou Sam após a busca. O que você quer dizer com isso? Ela se perguntou e riu de volta. Não acredito que sou tão sortudo, ele a puxou para perto de si. Quando Selena chegou ao local onde seu marido morava, ficou horrorizada. Frio constante, quase nenhuma civilização, mas ela ficou quieta, não disse nada sobre isso. Sam, o que eu devo fazer? Ela perguntou. Era verão lá fora, mas o clima pouco se assemelhava a essa época do ano. Não sei, costurar, tricotar, as crianças logo virão, você as criará, eu tinha certeza. Talvez eu devesse procurar um emprego em algum lugar. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa, desde que pudesse evitar o tempo em casa, que estava se arrastando muito lentamente. Você gostaria de trabalhar no escritório? Perguntou ela. O que você tem que fazer lá? A pergunta veio automaticamente, e ela não se importou com isso. Contando, ela riu. Bem, ela o abraçou. Então está combinado. Você pode sair amanhã, observar, aprender e depois começar a trabalhar. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. No dia seguinte, a garota já estava sentada em uma pequena construção de madeira, onde havia 2 outras mulheres além dela. Aqui, veja, aqui estão as revistas, ele lhe mostrou uma delas. Bem, Selena começou a se lembrar do que lhe havia sido ensinado durante um ano na escola técnica. Durante o dia, ela folheou alguns livros domésticos e outras coisas. À tarde, Selena tinha certeza de que poderia fazer tudo sozinha. Ela queria esperar seu marido aqui, mas ele ainda estava fora, então ela fez as malas e foi para casa sozinha. Sam não voltou para casa à noite. De manhã, Selena estava de volta ao escritório. O seu veio ontem à noite? Perguntou a mulher que havia lhe mostrado a casa ontem. Não, por quê? Aconteceu alguma coisa? Ela olhou para seu novo conhecido. Sim, eles foram à cidade e se divertiram lá, disse Natalie. O que você quer dizer com isso? Selena ainda era ingênua, não entendia como era possível viver com sua esposa e ir para outra mulher. É a primeira vez que você se casa? Todos na sala riram. Sim, ela não percebeu que estavam brincando. Selena, você tem que tomar cuidado com o homem, Natalie balançou o dedo. Mas Sam me ama tanto, ela chorou. Oh, que amor hoje em dia, as meninas riram novamente. A garota ficou sentada olhando pela janela, sem entender nada. No final, ela decidiu não dar ouvidos ao que elas estavam dizendo e perguntou ao marido diretamente nos olhos. Selena, estou em casa, ele chegou tarde da noite. Sam, onde você estava ontem? Ela não esperou por nada, era importante para ela saber. Que tipo de perguntas? Um homem não está acostumado a receber esse tipo de conversa. Uma pergunta simples, eu sou sua esposa, estava preocupada e você simplesmente não apareceu. Ela olhou para ele sem rodeios. No trabalho, ele ficou paralisado no início, depois continuou a se despir. Não é isso que as mulheres dizem, ele cortou o ombro. Ouça-as mais, ele passou por ela e entrou na banheira. À noite, eles jantaram em silêncio. Foi como se os olhos de Selena tivessem se aberto. Pela primeira vez, ela se arrependeu de ter vindo para cá. Porque ela não queria conhecer o homem, sua mãe a havia alertado. Você vem? Sam perguntou a ela esta manhã. Dirija, eu vou a pé. Ele não estava com vontade de andar ao lado dela no carro. Como quiser, ele bateu a porta. O homem percebeu que era culpado na frente de sua esposa, mas não sabia como compensá-la. No meio do dia,
ele apareceu em seu escritório. Podemos conversar? Perguntou ele a Selena. Sim, ela olhou para seus colegas de trabalho e saiu. Olhe, deve ser difícil para você aqui, vamos conseguir alguns ajudantes, sugeriu Sam. Onde você vai conseguir isso? Selena fez uma careta. Tenho algumas pessoas que estão tentando obter a liberdade condicional, posso consegui-las, ela acenou com a cabeça para o prédio de tijolos. Eu nem sei, ela olhou de volta para a porta. Você lida com fardos, toras, coisas assim, ele não sabia mais o que dizer. Tudo bem, Selena concordou então, era muito difícil para ele e para as meninas. Então venha comigo, ele fez sinal para que ela o seguisse. Sam disse algo para o soldado, ele assentiu e saiu correndo. Em poucos minutos, vários jovens estavam diante de Selena e Sam. Faça sua escolha, apontou o marido para eles. Selena estava olhando para as pessoas na frente deles há algum tempo. Todos pareciam mais ou menos iguais, mas um deles era muito diferente. Seus olhos escuros e estreitos e algo mais atraíram o olhar dela. Era aterrorizante e satisfatório. Ele escolheu 3, incluindo o estranho no qual estava prestando atenção. Bem, rapazes, considerem-se sortudos, disse-lhes o supervisor. Agora era seu dever ajudá-la com o que quer que a garota dissesse. Eles estavam fazendo um ótimo trabalho, disse Natalie, enquanto observava os jovens trabalhando duro pela janela. Era inverno lá fora, muito frio, então estavam apenas os 3 trabalhando. Selena fingia estar observando os homens, mas só tinha olhos para um ponto. Ela lhe dava açúcar ou cigarros quando tinha a chance, ele olhava e sorria. E os olhos de Selena eram impressionantes. Obrigada, eles estavam vindo para assinar. Sim, ele olhou para cima e piscou para ela. Selena sabia que aqueles prisioneiros sabiam seu nome, claro que sabiam, a mulher em seu esperma. Ela não sabia. Mas isso foi só no começo. Ela olhou para as listas, os nomes daqueles 2 não a interessavam muito, e aquele de olhos escuros era John. Esse veio trabalhar quando a primeira neve começou a derreter e deu algumas flores para a garota. Na verdade, eram gravetos secos, com um pouco de penugem na ponta, mas Selena ficou satisfeita. Sam não estava muito presente ultimamente. A garota ficou ofendida, então voltou toda a sua atenção para John e não percebeu como havia se apaixonado por ele. Selena não sabia o que havia feito, porque estava aqui, mas não se importava. Selena, você está louca? Natalie sussurrou quando a ouviu rindo com seu novo namorado do outro lado da porta. Qual é o problema? Estávamos apenas conversando, respondeu ela. Sim, entendo, estou com ele há, como você disse, 6 meses, a mulher balançou a cabeça. O que posso fazer se ele é tão bonito? Selena não conseguiu esconder seus sentimentos. Oh, garota, tome cuidado, Sam não vai perdoá-la, ela sabia o que estava dizendo. John será libertado em breve, ele irá embora e eu o seguirei, a garota tinha certeza de si mesma. Sim, eu acredito em você, Natalie franziu os lábios com ceticismo. Não quero mais falar sobre isso, Selena desviou o olhar da janela, com um sorriso no rosto. Com John, eles estavam se afastando cada vez mais para conversar em voz baixa enquanto fingiam estar trabalhando. Você quer vir comigo? Perguntou o jovem. Não com você, mas atrás de você, disse Selene. Ok, vou passar a informação. Ele segurou o queixo dela com uma das mãos, puxou-a para perto de si e olhou em seus olhos. Selena queria tanto que ele a beijasse naquele momento, mas John não o fez. Depois disso, eles se despediram, sem querer que ninguém os visse juntos. Ela tinha menos de 6 meses para ficar aqui. Sam, você não vê que nos tornamos estranhos? Selena perguntou ao marido em casa. O que você quer? Ele já estava se arrependendo de ter levado uma garota tão jovem com ele. Sim, para se exibir diante dos amigos como uma beldade, mas ela não servia para mais nada. Divórcio, era assustador, mas ela disse a palavra. Tudo bem, mas não se arrependa, ela apertou os olhos. Não me arrependerei, obrigada, ela não olhou para ele. O que? Você está dando em cima de um condenado? Ele suspeitava disso há anos, disseram-lhe, mas ele não acreditava. Não é da sua conta, ela não tocou no assunto de propósito enquanto John estava aqui.
Agora que ele se foi, ela poderia ter dito algo. Sim, não é mais da minha conta. Ele se aproximou muito dela. Dentro de Selena tudo tremia de medo. Ela tinha visto como o marido podia ser cruel com os prisioneiros. Não faça isso. Ela fechou os olhos. Escória. Ele se inclinou sobre sua orelha e se afastou um pouco dela. Selena esperou para ver se havia alguma continuação, mas Sam se vestiu e saiu de casa. Ela não esperou por nada naquele momento. Pegou sua bolsa, que já estava pronta há algum tempo, pegou seus documentos, esperou um pouco e saiu do apartamento. Para a estação de trem, ela disse ao motorista do carro. Ele apenas acenou com a cabeça. Selena sentou-se no trem, olhou pela janela e pensou que tudo na vida tinha de ser tentado. E agora ela estava indo com seu amante, onde ninguém os impediria de ficar juntos. Selena o viu pela janela, ele estava tão bonito parado na plataforma, com flores nas mãos. John, como você sabia que eu estava chegando? Ela saiu correndo para encontrá-lo. Quando chegaram aos trens, esperando, ele a puxou com força contra si. Selena estava sorrindo com a boca cheia, estava feliz. Agora vamos para o apartamento do meu amigo e depois será nosso, disse-lhe o jovem. Você não tem um lugar para morar? Ela ficou surpresa, mas seus olhos estavam novamente com óculos cor-de-rosa, o amor ofuscava tudo. Eu já lhe disse, temporariamente por enquanto, disse ela com uma voz áspera. Ok, eu entendo. Ela esticou os lábios em um sorriso novamente. O amigo de John estava fora da cidade no momento, então, por um tempo, eles poderiam ficar sozinhos no apartamento dele. Está feliz por eu estar aqui com você? Ele andou pela sala. E quanto a você? Ele estava folheando seu caderno. Por que você pergunta? Você sabe que eu faria qualquer coisa por você. Ele se sentou ao lado dela. Fico feliz também. Ele segurou o queixo dela com a mão, como antes, puxando-a para si. Selena olhou nos olhos dele, depois fechou os dela e, naquele momento, John a beijou. Foi o primeiro beijo deles. Vamos nos casar? Ele perguntou a ela à noite, enquanto estavam deitados na cama. Você é tão ingênua. Ele virou a cabeça para ela e beijou seu nariz. O que você quer dizer com isso? Ela se levantou e se deitou no peito dele. É claro que vamos nos casar, já que nos amamos tanto. John falou como se estivesse rindo dela. O cara saía todas as manhãs e voltava tarde da noite. Selena não estava entediada, o apartamento estava tão bagunçado que ela queria deixá-lo em perfeita ordem. Ela cozinhava pratos diferentes, esperava o amante chegar em casa e ele chegava. A garota achava que essa era a vida de dois amantes. Onde você está? Ele chegou em casa. Olá, ela apareceu no corredor, usando um vestido simples, mas bonito. O que está cheirando tão bem? Ele cheirou. Seu prato favorito, ela parecia intrigada. Depois foram para a cozinha, onde a anfitriã estava alimentando seu homem favorito. Selena nunca perguntou a John o que ele fazia para viver, ela nunca acreditaria que ele estava de volta aos seus velhos hábitos. O homem trazia dinheiro para casa, o que significava que ele trabalhava em algum lugar. Selena estava feliz, às vezes queria ligar para os pais, mas depois mudava de ideia, queria que eles pensassem que ela morava com Sam. Então, você está pronta? John perguntou a ela em um sábado. Para quê? Ela não entendeu. Para ir ao cartório, ela tirou uma simples aliança de casamento. John, eu estava esperando por você. Ela foi para o quarto trocar de roupa. Em seguida, foram ao escritório do governo, onde lhes foi dito que agora eram marido e mulher. Sou o homem mais feliz do mundo, gritou John naquele dia. Ele convidou alguns amigos, que estavam sentados em uma cabana perto de um lago. Irmão, parabéns, eles apertaram sua mão. Hoje ele estava mostrando sua amada pela primeira vez àqueles em quem confiava como a si mesmo. Se quiserem que eu faça um bolo amanhã, venham conosco, Selene disse a eles, ela queria agradar a todos. É claro, se o senhorio aceitar, riram os jovens. John olhou para o marido. Porque eu, se eles querem, que venham, ela olhou para os amigos. A partir daquele momento, Selene voltou a ser uma esposa feliz. Ela sabia que seu marido era o melhor, que ele nunca faria nada de errado. E o mais importante, ela podia confiar nele.
Você já pensou em ter filhos? Ela perguntou a ele à noite. Por que você pergunta? É claro que ela queria, mas não queria dizer isso, deixar as coisas como estavam. Caso você ainda não queira, ele admitiu, e se deitou de costas. Eu quero, ela apoiou o queixo no peito dele. Um menino vai nascer, eu vou ensinar tudo a ele será como o papai, ela colocou a mão nas costas dele. Vamos lá, mas não tudo, ela sorriu, e ele entendeu imediatamente o que ela queria dizer. Selena, ouça, farei tudo o que puder para que você e nossos futuros filhos sejam felizes. Depois dessas palavras, o jovem casal adormeceu. De manhã, como havia prometido, ele se levantou e colocou a massa, e imediatamente se lembrou de sua mãe, que foi quem o ensinou a fazer isso. Quando ela estava descascando as batatas, ouviu o marido acordar, ele estava indo ao banheiro. Deus, que cheiro divino, ela foi para a cozinha. Espere, ainda não está pronto. Ela riu e deu um tapinha nas mãos dele. Onde estão seus amigos? Mesmo que eles não venham, vou comer tudo sozinha. Ela se sentou em uma cadeira e esperou. Bateram na porta e Oliver apareceu na soleira. Oi, vim buscar o bolo. Como combinado, ele entrou no apartamento. Está sentindo isso? John levantou um dedo no ar. Com certeza, o cheiro era o mesmo no pátio, e eles foram juntos até o local onde Selena fazia sua mágica. Olá, ela cumprimentou o amigo do marido, com quem estava se encontrando pela segunda vez naquele dia. Que oficial, olá, ela se aproximou e apertou sua mão de leve. Bem, ela não estava acostumada com tudo isso. 10 minutos depois, elas estavam sentadas à mesa comendo um delicioso bolo recém-assado. Onde estão os outros? Selena olhou para suas amigas. Não sei, provavelmente não puderam, as duas estavam com a boca cheia de bolo. Tudo bem, vocês terão mais, ela cortou outra fatia para cada um deles. Quando John e Oliver entraram na sala, Selena estava limpando a mesa e lavando a louça. Ela não queria, ela apareceu sem querer, mas ouviu a conversa entre os dois companheiros. Você ouviu? John perguntou a Oliver. Não, Oliver tinha que ir, eles falaram em voz baixa. No começo, Selene queria entrar, mas quando ouviu a próxima frau, não se atreveu. Quando ele vem nos visitar, temos que desocupar a casa, porque moramos aqui ilegalmente, disse o marido dela. Escute, por que está suando? Tudo ficará bem, farei um acordo, prometeu-lhe Oliver. Selena voltou para a cozinha, onde se sentou em um banquinho, pensando, vi-se John reincidir. Mas assim que esses pensamentos passaram por sua mente, ela os descartou imediatamente, pois não queria ter pensamentos ruins. Ela não tinha ouvido o início da conversa, e se não fosse o que ela estava pensando? Selena, o que está fazendo sentada aqui? Oliver entrou na cozinha. Não, eu só estava pensando, estava confusa. Depois disso, todos foram juntos para a sala de estar. A vida familiar continuou. John disse que eles tinham que mudar de apartamento. Selena se arrependeu de ter deixado o ninho, que foi o primeiro deles com John. Não se sinta mal, logo teremos o nosso próprio. Selena o pressionou. O jovem ainda não sabia que sua esposa estava carregando uma criança em seu coração. Ela não contou a ele. Ela queria vir, fazer tudo, pôr a mesa e depois me contar. Por que você parece tão misterioso e silencioso? À noite, ele viu como sua esposa estava cansada, mas mesmo assim preparou tudo. Logo você terá um filho. Selena estava muito calma. Como você sabia que era um filho? Eu não estava entendendo. Você quer um herdeiro, então terá um filho. Ela colocou as mãos na barriga. Amado, ela sorriu. A partir daquela tarde, o jovem começou a trazer para casa tudo o que seria necessário para a criação de uma criança. Para que serve tudo isso? Selena pareceu surpresa. Já havia um berço, um carrinho de bebê, um monte de coisas, mamadeiras, bicos e tudo mais no apartamento. Caso algo acontecesse comigo, ela desviou o olhar. O que poderia acontecer? Ela não terminou, parou de falar. Você está doente? Ele ficou nervoso. Diga-me a verdade, de onde vem todo esse dinheiro? Ele só agora percebeu que não trabalha em lugar nenhum, mas tem dinheiro. Acho que você não precisa saber disso, ele não disse nada. John,
Você está fazendo isso de novo. Ela queria chorar, mas naquele momento ele veio até ela e a abraçou. Vai ficar tudo bem, ele sussurrou em seu ouvido, não queria que ela se preocupasse. No restante do dia, Selena passou o resto do dia em silêncio. Ela viu que seu marido não havia parado nada, mas tentou não pensar nisso para não se preocupar. Selena, por que você não vai ao hospital? Ela puxou a cortina e olhou para John. O que há de errado? Ela também queria olhar. Nada, só estou olhando para o tempo. Ele se virou para ela. Era muito cedo para ir ao hospital, faltavam quase 3 semanas para o parto. E se começasse antes, ele tentou convencê-la. Se você me disser a verdade, talvez eu vá. Ela ficou de pé com os braços ao lado do corpo. Não há verdade, só estou preocupada com você. Ela desviou o olhar novamente. Então tudo bem, eu vou para o hospital em 2 semanas. Ela se sentou no sofá. Bem, seu marido concordou com ela. Selena via como ele ficava nervoso todos os dias, andando de um lado para o outro no apartamento, fazendo perguntas, mas, como sempre, John ficava calado. Faltando uma semana para a data prevista pelo médico, Selena foi ao hospital, conforme prometido. Ela estava com dor, mas não estava gritando. Ori, vai ser mais fácil, a vizinha aconselhou. Não, Selena ficou deitada. Quer que eu chame um médico? Ela se levantou da cama. Sim, a garota exalou com dificuldade. Uma enfermeira veio correndo e elas foram juntas para a sala de parto. Como repreenderam Selena lá, que suportou tanto e não disse nada a ninguém. Mas, fora isso, tudo correu bem. Obrigado, gritou John quando as portas do hospital se abriram e um pacote com uma fita azul foi trazido para fora. Ele está em casa? Perguntou a esposa. Sim, acabei de alugar outro apartamento. Ele não deixou que ela perguntasse ou dissesse algo, cobriu sua boca com um beijo. E então a própria Selena não conseguia se lembrar do que queria perguntar. Eles chegaram ao novo bairro, ela entrou no apartamento e ficou surpresa. Tudo o que estava em uma grande pilha no antigo apartamento agora estava desmontado. O berço estava guardado, todas as coisas na cômoda. Foram vocês mesmos que fizeram isso? Admirou-se a jovem mãe. Oliver e eu fizemos isso, sorriu o marido. Ele passou o dia todo com o filho, como se tivesse medo de perdê-lo. Coloque-o no chão por um momento. Selena também queria sua atenção. Veja, ele está sorrindo para mim, disse John. Não invente, ele ainda não pode fazer isso. Selena se aproximou e, com certeza, Oliver estava deitado lá, sorrindo. Sou a mulher mais sortuda do mundo, disse ele. Ultimamente, Selena estava preocupada em não poder contar aos pais que tinha um bebê. O que eu iria dizer a eles? Desculpe-me por ter mentido para vocês por tanto tempo. Não, eu não poderia. Tom tinha 6 meses de idade quando John chegou em casa tarde da noite. Selena acordou quando ele bateu a porta. Ela esperava que John entrasse no quarto, mas ele não estava lá. Onde você está? Ela entrou em pânico, pensando que talvez não fosse seu marido. Aqui, ela gemeu. Selena imediatamente pulou da cama e correu para o corredor. John estava lá, meio sentado, meio deitado. O que foi? Ela se inclinou sobre ele e viu que ele estava coberto por algo vermelho. Ela percebeu imediatamente e começou a desabotoar a camisa. Não se meta nisso, seu marido a empurrou com força. Você precisa de ajuda, ele se sentou ao lado dela. Está tudo bem, ela torceu o nariz. Estou vendo que não é nada normal. Ela foi até a cozinha, pegou o kit de primeiros socorros, tirou-o e o entregou ao marido. Desculpe-me, eu podia ouvi-lo respirar pesadamente. E pela manhã a polícia chegou. Selena já esperava por isso, então não ficou muito surpresa. John estava quase inconsciente quando o levaram, ela nunca soube o que havia acontecido com ele. Depois de dormir, ele se sentou e abraçou o bebê em suas costas. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ele nunca ouviu, começou tudo de novo, apesar de ter prometido a ela que nada disso aconteceria novamente. Selena estava com medo, e se alguém viesse procurá-la, o que ela faria, pois tinha um menino em seus braços. Todas as noites, quando escurecia, ela fechava as janelas e apagava as luzes. Ela segurava Tom em seus braços e ficava sentada até que a criança adormecesse.
Mamãe, alô, ela decidiu fazer essa ligação. Filha, por onde você andou? A mulher falou animada. Está tudo bem, estou feliz, nasceu um filho para mim, você e o papai são avós agora, disse Selena com uma voz alegre, para não demonstrar o quanto estava assustada. Você quer que eu vá te ver, onde você está agora? Perguntou a mãe. Não, está tudo bem, nós iremos, prometeu a filha. Antes de discar o número, ela pensou em falar com seus pais agora e depois ir vê-los. Mas se John tivesse mais intenções, eles não saberiam onde sua mãe morava? E assim que ela falou, o pensamento a atingiu. Selena olhou para o telefone, não sabia para quem ligar, não tinha parentes ou amigos na cidade. Oliver, ela se levantou do sofá. Selena foi até a mesa de cabeceira onde estava o telefone. O diário de John estava sempre lá, ela nunca o abria, mas olhava os telefones nele. Oliver. Ela discou o número rapidamente, mas apenas longos bips foram ouvidos. Selena suspirou e desligou. Mas, uma hora depois, ela discou o número do jovem novamente, e depois novamente, e novamente, mas ninguém atendeu. Oliver, onde você está? Disse ela para o vazio. Um mês depois, Oliver ligou. Olá, ele parecia estar ouvindo seu humor. Oliver, onde você estava? Ele gritou ao telefone. Posso ir até aí? Ela falou rapidamente. É claro que ela chorou. Eles nunca mais se falaram ao telefone. Meia hora depois, o jovem estava em casa. O que aconteceu? Onde está Juan agora? O que ele fez? Ela bateu no peito com os punhos e chorou. Acalme-se, de alguma forma, eu vou lhe contar tudo. Ele a levou para a cozinha para que o menino não visse como a mãe se comportava. Como vou me acalmar se isso aconteceu? Sentada aqui, trancada, sem mostrar meu nariz para a rua, ela continuava chorando. Você está fazendo a coisa certa, Oliver, assim como John havia feito, foi até a janela e olhou para baixo. Quem está aí? Gritou Selena. Ninguém, ele se virou para ela. O que está olhando então? Ela não pôde deixar de gritar. Selena, por favor, acalme-se, vamos conversar com calma, ele a agarrou pelos ombros. Agora, ela foi lavar o rosto, voltou para a cozinha sem lágrimas, mas sua voz ainda estava trêmula. John está em uma situação ruim, não vou dizer que tipo de situação, quanto menos você sabe, mais você dorme, mas você precisa sair daqui por um tempo. Ele se sentou na frente dela, segurando suas mãos. Para onde? Ela não entendia. Aluguei um apartamento na cidade vizinha, preciso morar lá por um tempo. Ele tentou olhá-la nos olhos. Sozinho? Ela olhou para ele sem entender. Por que sozinha, com Tony? Você quer que eu vá? Ela falou calmamente. Ok, Selena sentiu como se não tivesse mais vida, sem ter alguém por perto para apoiá-la e ajudá-la. Então se arrume, ela voltou para a janela. A garota juntou suas coisas e seu filho, voltando-se para Oliver. Pronto. Ela percebeu que ele não estava em si, talvez por causa da birra que tivera recentemente. Sim, ela olhou para o filho, o jovem o estava segurando nos braços. Vamos lá, então, eles foram até a rua, entraram em um carro que estava estacionado na esquina e partiram. Oliver a levou até onde ele havia dito. Havia uma pequena casa lá, por fora, parecia indefinida, como tantas outras. Mas, por dentro, tudo estava como deveria estar. Querida, você precisa morar aqui por um tempo, um ano e meio. Ele se sentou à frente dela novamente, olhou-a no rosto e falou. Uau, não é muito tempo, ela sorriu. Eu estarei ao seu lado, eu prometo. Ele se levantou e a puxou contra ele, como John sempre fazia. Certo, há mantimentos aqui? Ela olhou para cima. Sim, Oliver a levou até a cozinha, abriu a geladeira e todos os armários. Nossa, você estava se preparando para a guerra. Selena viu que eles estavam cheios de cereais, enlatados e outros alimentos. Você não precisa sair ainda, ela levou o dedo aos lábios. Percebi que ela não estava tão confusa quanto parecia antes. Então fique, eu vou embora, já estou indo. Ela beijou a bochecha dele e saiu da cabana. Selena fechou as portas e foi se acomodar em sua nova casa. Aparentemente, o local havia sido limpo recentemente, pois tudo estava limpo.
Então, Selena decidiu preparar algo para comer. Ela se virou e viu Tom se arrastando em sua direção. O garoto estava tentando se levantar e já estava encostado na parede. A casa tinha tudo o que ela precisava para viver, então Selena não precisava sair, nem queria. Sempre que aparecia uma foto de John, Selena chorava tanto que você pensaria que seu marido estava morto. Mas ela não conseguia evitar. 3 semanas se passaram, bateram à porta e seu coração começou a bater freneticamente em seu peito. Quem é? Ela se aproximou. Selena, sou eu, Oliver, respondeu o hóspede. Assustada, ela abriu a porta. Desculpe-me por ter ficado fora por tanto tempo, tenho certeza de que você também ficou sem comida. Ele trouxe várias sacolas grandes para dentro. Tenho o suficiente para mais um ano. Ele riu. Vejo que está se sentindo melhor. Ele também sorriu. Sim, comecei a tricotar, você sabe como isso é relaxante. Ela mostrou a ele os diferentes produtos. Eu estava aprendendo, então a maioria deles eram cachecóis. Você deveria fazer um, ela tentou incentivá-la novamente. Pare de fazer isso, você não precisa, ela deu um tapinha no ombro dele. Está tudo bem, John era meu amigo. Oliver continuou fazendo alguma coisa e Selena congelou. Por quê? Ela o encarou sem hesitar. Não, não é nada, é só que ele não está aqui agora, ele percebeu. Diga-me a verdade, eles o levaram, ele estava inconsciente, Selena murmurou. Por que você fez isso? Ele não gostaria que você soubesse. Oliver baixou os olhos. Diga-me, ela insistiu. Seu marido certamente irá para a cadeia, e a sentença será decente, exalou o jovem. Ela sabia, cobriu o rosto, mas por algum motivo não queria chorar. Selena, vai ficar tudo bem, ele colocou o braço em volta dos ombros dela. Sim, eu sei, ela agarrou a mão dele e a afastou. Desculpe-me, ela estava envergonhada. Depois disso, Oliver começou a vir quase todos os dias. Ele trazia flores para Selena, dava os pêsames, dava presentes para Tom. Do que se trata tudo isso? Perguntou ele. Eu gosto de você, por que estragar sua juventude? O jovem não escondeu nada. Oliver, eu não posso, eu tenho John. Ela se afastou dele, porque como amigo ele lhe agradava, mas, ultimamente, ela notou que ele não era bem assim. Então, o que? Você vai se tornar a esposa do chefe novamente? Ele se sentou no sofá. O que? Ela fez uma careta. Você achou que eu não tinha contado a ninguém? Sorriu o hóspede. Não, ela inclinou a cabeça, o quanto ela não sabia sobre seu marido. Ele lhe escreveu alguma carta? Ela perguntou novamente. Não, ela balançou a cabeça. Você escreveu? Como se estivesse fazendo um interrogatório. Não, ela disse calmamente. O que havia para falar então? Oliver tinha certeza. Mesmo assim, você é amigo dela. Selene não podia aceitar tal traição. Eles ficaram naquele assentamento por exatamente 8 meses, depois dos quais, disse Oliver, tudo se acalmou. E quando Selena voltou para o apartamento, que, como se viu, seu marido havia comprado enquanto ela estava no hospital. E ele o havia colocado no nome de Selena, portanto, devia saber que haveria problemas. Foi então que ela percebeu que seria difícil morar sozinha. Seu marido costumava sustentá-la, depois, quando estava na cidade, Oliver, e agora? Oi, ele a chamou, como você está? Bem, você quer vir para cá? Agora Selena se perguntava o que Oliver pensaria dela. Sim, ele pensaria, estava pronto para ir até ela a qualquer momento. Ele havia preparado um jantar romântico para eles naquela noite. Ei, entre, vou colocar o Tom na cama e já estou indo para aí, sussurrou ela para Oliver ao abrir a porta. Ok, ele também respondeu. Em poucos minutos, Selena estava na cozinha. Hoje é feriado? Perguntou o jovem. Não, eu só queria sentar com você e conversar, ela foi tímida. À luz de velas? Ela levantou uma sobrancelha. Por que não? Seria romântico, se houvesse uma luz acesa, ele notaria suas bochechas brilhando. Bem, Oliver abriu o vinho espumante e o colocou em taças. Eles tomaram um gole cada um, em silêncio.
O jovem olhou para a garota, ele gostava muito dela. Sabe quando eu reparei em você? Perguntou ele. Não, suas bochechas não pararam de arder. Então, Nadasha, depois do seu casamento, eu não conseguia entender como um homem brutal como John poderia seduzir alguém como você. Ele pegou a mão dela. Por que ele não podia? Selena não entendia. Não sei, você é tão delicado, tão vulnerável. Ela beijou a palma da mão dele. Oliver, você acha que está tudo bem? Ela estava se referindo ao relacionamento deles. Acho que John vai entender. Ele puxou sua cadeira para perto da dela. Estou um pouco desconfortável, disse Selena timidamente. Tudo bem, não estou apressando as coisas, precisamos primeiro de um divórcio e depois veremos o que fazer. Ela desviou o olhar. Não achei que fosse necessário pedir o divórcio. Ela se levantou da cadeira. Você não quer legitimar o relacionamento no futuro? Surpreendeu-se Oliver. Não sei, parecia que a noite tinha sido estragada por toda essa conversa. Ok, venha cá, você não precisa pensar nisso agora. Ele puxou Selena para si e a sentou em seu colo. Oliver se aproximava de Selena todos os dias. No início, eram apenas beijos e abraços. Depois de 6 meses, eles eram uma família completa. Papai, Tom correu até Oliver. Selena? Ele estava olhando para a garota. Se você não se importa, eu não me importo, disse ele. É claro, ele levantou o menino em seu joelho, eles estavam olhando algo em um livro. Você ainda não decidiu se divorciar? Ele perguntou uma vez. Olha, você se sente tão mal assim? Ela não entendia. Às vezes, à noite, Selena se perguntava por que John não escrevia para ela. Por um lado, ela entendia, talvez ele não quisesse que a esposa e o filho se preocupassem. Mas, por outro lado, ela sabia tudo sobre ele, por que não escrever para ele? Ela o apoiaria. Não, estava tudo bem, Oliver havia dito isso, mas não era verdade. Ela não queria brigar, então não insistiu em nada. Agora que estavam morando juntos, Selena podia ver que Oliver, assim como John havia feito uma vez, estava saindo de casa. Ele tinha muito dinheiro, mas não era suficiente para nada. Oliver, diga-me a verdade, eles tomaram café da manhã. Por que você fez isso? Ela serviu café para ele e para ela. Não quero que termine como terminou com o John, só que não vou superar isso. Ele estava dizendo a verdade. Prometo que nunca deixarei ir. Se algo ruim acontecer, sempre irei socorrê-la. Ele a beijou. Eu acredito em você. Ela aconchegou o rosto no dele. Tom foi para o jardim de infância e sempre chegava machucado. O que aconteceu com você? Selena perguntou ao filho. Por que eles zombam de mim? Franziu a testa o menino. O que eles dizem? A mãe estava curiosa. Que meu pai está na cadeia. Ela cruzou os braços sobre o peito. Veja, lá está seu pai, em casa. Por que acreditar na fofoca dos outros? Apontou para Oliver. Ela não interferiu em sua educação, pois temia que ele fizesse algo errado. Quando Tom se formou no jardim de infância, em setembro, e teve que ir para a escola, Selena decidiu ir até seus pais. Você vem com a gente? Perguntou ela a Oliver. Se você me levar, Tom zombou. Claro, que perguntas, ele se aproximou deles. Eles planejaram quando seria. Depois disso Selena ligou para seus pais para que não fosse espontâneo. Meu Deus, filha, já faz anos. Selena ouviu sua mãe chorar. No fim de semana, eles entraram no carro como uma família e dirigiram. Oliver, posso lhe perguntar uma coisa? A garota se virou para ele. Claro, por que você pergunta? Ela colocou a mão no joelho dele. Mamãe vai fazer muitas perguntas, ela não sabe com quem eu fui ou para onde fui, ela só pode supor. Então, digamos que você fosse o marido depois de Sam. Se não for, imagine as perguntas, disse ela, olhando fixamente para a frente. Com certeza, ele concordou com ela. Quando eles dirigiram até a casa onde a garota morava, lágrimas vieram aos olhos dela. Querida, o que você está fazendo? Oliver olhou para sua amada. Não sei, estou com saudades de casa ou algo assim, ele deu de ombros. Mamãe, quem mora aqui?
Perguntou meu filho do banco de trás. Vovó, ela se virou para beijá-lo, mas ele se afastou. Não sou mais pequeno, ele disse a ela. Vamos lá, vamos embora. Ela saiu do carro e ajudou Tom a sair. Oliver tirou tudo do porta-malas e eles se dirigiram para a entrada da garagem. Quem está aí? Ouvi de trás da porta. Mamãe, disse Selena. Filha, a mulher abriu a porta e congelou. Ela não sabia quem abraçar primeiro, mas apertou a menina contra si. Oi, vovó, disse Tom. Como você já está grande, ela se inclinou e o abraçou também. Olá, foi a vez de Oliver dar flores para a mulher. Por que está aí parado? Entre, meu pai está esperando. Ele entrou no apartamento. Oh, pensei que iríamos morrer e não veríamos nossa filha e nosso neto. Um homem estava caminhando em minha direção. Enquanto todos se cumprimentavam e se abraçavam, entraram na sala de estar, onde uma grande mesa estava posta. Selena se lembrou imediatamente de como Sam tinha vindo até aqui e sentiu um arrepio na espinha. O que está fazendo acordado? Papai já estava na cabeceira da mesa. Não sei, ela se lembrou, não podia mentir. Qualquer pessoa que se lembre do passado e ela não terminou. Ok, entendi, riu a garota e se sentou à mesa. Fazia tanto tempo que eles não se viam que não faziam nada além de conversar e conversar. Oliver e seu pai foram para a varanda várias vezes, e a mãe e a filha continuaram conversando como pegas. Em algum momento, Tom se cansou e foi para a cama. E as mulheres limparam a mesa e ficaram sentadas na cozinha por um longo tempo. Oh, Selena, eu não pensei que você tivesse uma vida assim, disse a mãe, cruzando os braços. E ela não sabia toda a verdade. Está tudo bem, você não precisa se preocupar, a filha a tranquilizou. E agora eu vejo que você está bem, então não há nada com que se preocupar, você só precisa vir visitá-lo ou trazer o Tom. Elas se abraçaram novamente, pela enésima vez naquela tarde. Foi um bom momento, voltando de carro. Sim, seus pais são ótimos, concordou Oliver. Eu ainda vou para a casa da vovó? Gritou Tom. Claro, riram os pais. Eles estavam em casa, tudo estava indo bem. Oliver saía, como antes, e voltava às vezes à noite, às vezes de manhã, mas Selena não lhe contava nada. Desde que ele não voltasse como John, ela pensava nisso o tempo todo. Você está pronto? Oliver entrou na sala, ele tinha que ir para a fila. Sim, gritaram o filho e a mãe. Hoje todos estavam felizes e alegres. À noite o homem convidou a família para um restaurante. A primeira aula passou rápido, foi difícil, mas Tom tentou. No verão, ele pediu para ir para a casa da avó e foi mandado para lá. E Oliver e Selena voaram para o sul, para o mar. Tudo estava indo bem na família, ninguém nunca brigava, todos se amavam. Às vezes, Selena olhava para o filho e via John nele. Ela achava que ele nunca havia lhe contado sobre seu próprio pai. Que o momento chegaria, ele perguntaria e ela contaria. Todo o verão o menino ia para a casa da avó, que o adorava. Até a 5ª série, Tom geralmente adorava a escola, mas depois começou a ser caprichoso. A mãe e o pai não insistiam no fato de que ele deveria necessariamente passar o verão inteiro na casa da avó, mas podia ir por um mês. O garoto aceitou esse compromisso. Na manhã de hoje, ele teve que ir para a fila. Tom já estava na 7ª série. Oliver ligou. Sua mãe gritou do quarto. Não, respondeu o filho. Perplexo, ele não podia perder uma coisa dessas, não conseguia entender onde Selena estava. Tudo bem, nós vamos sozinhos, ela se aproximou do filho. Como você está maduro, ele lhe deu um beijo no alto da cabeça. Selena calçou os sapatos, o menino calçou os sapatos, pegou a mochila, a mãe as flores e saíram do apartamento. A escola não ficava muito longe, então eles chegaram lá rapidamente. É isso, não vá mais longe, o garoto parou perto da porta. O que há de errado com você? Mamãe fez uma cara de surpresa. Mamãe, eu estou na 7ª série, não na primeira. Ele parecia sério. Ok, vamos lá, ele viu seus pais de pé. Oliver não apareceu para o alinhamento e também não estava em casa naquela tarde. Selena estava nervosa, ligou para ele, mas seu telefone não estava disponível. Oliver, por favor, ligue ou atenda, pediu ela, olhando para o telefone,
mas ele permaneceu em silêncio. Um mês se passou e o homem não retornou. Selena tinha medo de entrar em contato com as autoridades porque o homem estava ligado ao crime. Ela estava começando a pensar que a mesma coisa havia acontecido com seu marido. Mamãe, por que está tão triste? Tom se aproximou dela, eles estavam se preparando para o ano novo. Onde está o Oliver? Por que ele não está conosco? Ele olhou para a árvore que queria decorar. Venha para fora, vamos para a praça, veja o grande escorregador, as luzes, Tom a chamou. Vamos lá, Selena acenou, por que sofrer se ela tinha um filho que não precisava de seu humor decadente. Eles saíram do apartamento e, quando ela estava prestes a fechar a porta, alguém a empurrou para fora novamente. Mamãe! Gritou Tom, a porta bateu em seu rosto e ele ficou no patamar. Você não estava me esperando? Selena viu o rosto irritado de John. O que está fazendo aqui? Ela tentou se soltar dos braços dele. Cheguei em casa e aqui está minha esposa se divertindo muito, ele sorriu. Do que você está falando? Ela tinha os olhos arregalados de terror. Você está com medo? Ela riu. John, você é louco, a voz dela tremia. Ok, viva, ele a empurrou para longe, depois abriu a porta, o cara estava olhando para ela o tempo todo. Quem é você? Ele entrou correndo no apartamento e viu sua mãe caída no chão. Tom, sou eu, seu pai, disse ele com uma voz completamente diferente. Ele olhou para a mulher e o homem. Sim, Tom, é verdade, ele é seu pai de verdade, confirmou Selena. Você me contou, e o menino parou de falar. John se aproximou de sua esposa e a levantou do chão com um puxão. Bem, Selena, o jantar está pronto? O marido voltou da cadeia, disse ele zombeteiramente. Sim, agora. Ela se dirigiu à cozinha com as pernas grogues. Havia tantos pensamentos em sua cabeça que ela não conseguia entender nenhum deles. A mulher decidiu agir de forma despreocupada, como se nada tivesse acontecido. Ela esquentou o que havia sido preparado, colocou nos pratos e chamou o marido. Uau, de verdade, ele esfregou as mãos e se sentou. Por que está agindo assim? Ela se sentou em frente a ele. Como? Ela começou a mastigar. Como se a culpa fosse minha, ele cortou a salada com o garfo. Quem é o culpado? Eu. Ele olhou para ela. Você veio naquela noite, não explicou nada, então eles o levaram embora. O que eu deveria pensar? Por que você não escreveu? Selena chorou. O que eu iria explicar? Você contou tudo para Oliver, que então o levou embora. A raiva começou a voltar à voz dela. John, eu estava machucada e também assustada e Oliver me ajudou. Ele tentou contar tudo para não ficar com raiva novamente. Qualquer um pensaria que eu estava me divertindo lá fora. Ele bufou e continuou comendo. O que você vai fazer agora? Ele se forçou a fazer a pergunta. Nada, estou de volta com minha família, agora vamos viver como antes, ele sorriu. Você acha que podemos fazer como antes? Tudo estava queimando por dentro. Por que não? Ele ergueu as sobrancelhas em surpresa. John, me desculpe, eu não sabia o que fazer, eu era apenas uma mulher fraca com uma criança nos braços, então eu cedi à tentação. Ela escolheu outra tática. É isso, estou de volta, agora a família está reunida, vamos viver, vamos criar nosso filho. Ela olhou para o corredor, a criança não estava em lugar nenhum. Bom, sorriu Selena, ela achou que não valia a pena inflamar a situação, o tempo vai passar, tudo vai se resolver. E onde está seu novo namorado? O homem ficou paralisado, esperando uma resposta. Não sei, era a verdade. Que bom, ele se foi, tenho certeza de que sabia que voltaria. John riu. Naquela noite, Selena perguntou ao marido se ele a deixaria dormir com o filho deles. Ele concordou, mas só por uma noite. Mamãe, Tom sussurrou quando eles já tinham apagado a luz. O quê? Ela percebeu que o menino tinha muitas perguntas. O que vai acontecer conosco agora? Ela podia ouvir a voz dele tremendo. Tudo ficará bem, ela acariciou a cabeça do filho. De manhã, a mulher se apressou em acordar cedo para preparar o café da manhã, pois não queria deixar ninguém nervoso. Que maravilha! Ela se levantou, e aqui está tudo pronto. Seu marido foi até a cozinha.
Não precisa, ela não se virou para ele. Selena é minha, ele se aproximou e a abraçou por trás. O que está fazendo? Tom vai ver, ela tentou afastá-lo. Não se atreva a tentar mais nada, disse ele com raiva, bem na cara dela. Já sei, ele deu as costas para o fogão. Selena chorou em silêncio enquanto John beijava seu pescoço. Levantei-me e lavei meu rosto, e Tom entrou na cozinha. Ah, filho favorito, John se virou para o garoto. Não se aproxime de mim, disse o menino com raiva, vendo as marcas que os dedos do homem haviam deixado no pescoço de sua mãe. Por que você é tão mal para mim? Seu pai gritou. Pare com isso, Selena gritou. Ok, estou brincando, por que você começou? Ela imediatamente mudou de humor e se sentou à mesa. Isso continuou durante todo o dia e, à noite, John agarrou seu braço enquanto ela se dirigia ao quarto de Tom. Aonde você está indo? Meu marido sentiu sua falta, ele a puxou para si. Você está fora há praticamente 13 anos, eu tenho que me acostumar com isso. Ela olhou nos olhos dele, achando que isso a faria se sentir melhor. Mas não funcionou, ele simplesmente a jogou na cama. Selena apenas rezou para que seu filho não entrasse naquele momento. Depois de tudo isso, o homem simplesmente rolou para o lado e roncou. Selena foi ao banheiro, ficou sentada lá por algumas horas depois de sair e se virou para Tom. Mamãe, ele bateu em você lá dentro? Perguntou o filho. Não, está tudo bem, ela o puxou para perto de si. Naquela noite, a mulher pensou que, da próxima vez, chamaria a polícia e eles o levariam embora. E então ela pensou que, se não chegasse a tempo, o que faria com eles? Esta manhã, Selena pôde ver que ele não tinha piedade de ninguém, nem dela nem de seu filho. John, é véspera de ano novo, vamos lá, você não vai se comportar assim, ela pediu a ele esta manhã no café da manhã. Tudo bem, se você vai ser um bom menino, ele sorriu novamente. Selena tinha certeza de que ele havia levado uma surra e que algo havia acontecido em sua cabeça. É por isso que ele está agindo assim. Tom, vamos decorar a árvore de Natal, ela chamou a mãe do filho depois do jantar, que estava assim em seu quarto desde aquela tarde. Está tudo bem, o menino correu para a mãe. John não tinha estado em casa o dia todo, o que era um alívio. Mamãe, por que você não reclama com a vovó? Perguntou Tom. O que está fazendo? Não pode fazer isso em hipótese alguma, ela vai ficar muito brava. A mãe colocou o dedo nos lábios. Tudo bem, mas por quanto tempo vamos tolerar isso? Ele pegou o brinquedo e, sem ouvir a resposta, voltou-se para a mãe. Filho, me desculpe, eu não sei, ela chorou. Por que Oliver não vem até nós? Ele também tem medo dele. O menino não entendia. Acho que algo aconteceu com ele, ele enxugou as lágrimas. Foi culpa dele também? Foi assim que meu filho chamou John. Você sabe o que eu pensei, vamos arrumar nossas coisas, eu tenho dinheiro, vamos alugar um apartamento e sair da casa dele. Os olhos de Selena se arregalaram. Por que ela não disse nada quando saiu hoje de manhã? Tom correu para seu quarto. Mas eles não tiveram tempo de fazer nada, o marido e o pai dela chegaram em casa, e ele não estava muito bem. Oh, família, ele soluçou. Você precisa dormir um pouco, Selena pediu a ele. Ok, só com você, ele pegou a mão dela e foram para o sofá. Tom se sentiu muito mal por sua mãe, mas também porque não podia fazer nada a respeito. John se deitou na cama e puxou Selena com ele, que não resistiu. Ela estava em tal estado que adormeceu imediatamente, ficou deitada por mais um tempo e depois voltou para o filho. Não, Tom, não vamos a lugar nenhum com você, ele vai nos encontrar em todos os lugares, e será pior lá, ela o abraçou. Ele não vai matar você? Essa era a pior pergunta de uma mãe. Espero que não, ela pensou consigo mesma, ela havia construído uma vida para si mesma. À noite, Selena e Tom se sentaram à mesa, esperando que as badaladas tocassem, bem a tempo de o chefe da família acordar. Ok, vou me sentar com você, disse ele, roucamente. Selena serviu champanhe para ela e para ele, e Tom serviu um pouco de refrigerante. Quando o relógio bateu, John levantou a taça, piscou para a esposa e bebeu. Em seguida, ele voltou para a cama, e a esposa e o filho exalaram alívio. As festas de fim de ano transcorreram mais ou menos pacificamente.
John estava festejando todos esses dias, então não se preocupou com ninguém. Ele apenas ficou sentado na cozinha por um tempo e depois dormiu. Selena e Tom saíram sem problemas, foram e voltaram. Eu queria que ele estivesse morto. Um dia, eles entraram na garagem. Filho, você não pode dizer isso, sussurrou a mãe dele. Você pode fazer isso conosco? Ela estava à beira das lágrimas, embora não chorasse há muito tempo. Silêncio, ela estava tão acostumada com essa palavra que a dizia o tempo todo. Eles entraram no apartamento, que estava silencioso. Selena foi para o quarto de Tom, pois agora eles passavam a maior parte do tempo lá. Estou com fome, ela mostrou ao filho. Agora, ele disse apenas com os lábios. Selena saiu do quarto e foi para a cozinha. Onde você estava? Ela se levantou e levou o marido até o corredor. John, por favor, vá dormir, ela juntou as mãos. O que foi? Gritou pela casa. Por favor, Selena chorou. O que está me pedindo para fazer? Ela torceu o nariz. Deixe Tom e eu em paz, ela se virou, seu filho estava no quarto. Vá se fuder, ele a chutou, e ela saiu voando, batendo na parede. Você tocou nela. Tom viu tudo e sentiu muita pena de sua mãe. Ele ficou parado, cerrando os punhos, mas não podia fazer nada porque tinha medo dela. Vá para o seu quarto antes que eles lhe deem, gritou o pai. Depois disso, ele simplesmente passou por cima da esposa, foi para a cozinha e voltou a dormir. Mamãe, Tom sussurrou. Sonny, ele caiu em si. Vou chamar a polícia agora, eu estava pronta para fazer isso. Não, não precisa, ela conseguiu se levantar, estava tonta. Então Selena se deitou na cama, seu filho trouxe uma toalha molhada e a colocou em sua cabeça. Prometo que partiremos amanhã, ela não podia colocar a si mesma e a seu filho em mais perigo. Eu acredito em você, mamãe, ela se encostou no peito dele e chorou. Está tudo bem, querido, vai ficar tudo bem, não pode ficar tudo preto. As lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela não queria mostrá-las ao filho. Naquela tarde, Selena instalou no quarto de Tom uma fechadura que ela havia removido da porta do banheiro. Você acha que isso vai nos ajudar? O garoto duvidou. Não sei, talvez ela mesma não tivesse certeza, mas pelo menos havia alguma proteção. À noite, Selena contou o dinheiro que tinha, o suficiente para alugar um apartamento por alguns meses. Ela fez uma mala na qual colocou o essencial para si mesma e para o filho, além de documentos. Depois, foi para o quarto, fechou a porta e se sentou em uma cadeira. Mamãe, por que não vai para a cama? Perguntou Tom. Não posso, estou com dor de cabeça, disse ela. Durante a noite, Selena ouviu John se levantar, mas ele nem sequer foi até sua porta. Quando o despertador de Tom tocou, ela se assustou. Tom, levante-se, ela empurrou o filho. Eles se vestiram no quarto e, quando estavam no corredor, John saiu. Onde você está indo? Ele se encostou no batente da porta. Selena olhou para ele, tentando determinar em que estado ele estava. Dar uma volta, disse ele, e sorriu. De novo? Não está indo passear? Ele a agarrou pela capa. Solte a mamãe! Gritou Tom. E cale a boca em geral, não me leve para fora, ou será pior. Ela fez uma careta e olhou-se dela. O garoto saiu da cozinha, com uma lâmina de faca brilhando em sua mão. Ah, você, vai se jogar em mim? Ele se virou para o filho. Naquele momento, Selena recuperou a consciência, balançou o cabide, que caiu bem em cima do marido. O que? Vocês estão todos contra mim? Ela olhou em volta. Filho, vá para o quarto e se tranque lá dentro. A mãe tentou gritar, mas de sua garganta saiu uma espécie de chiado. Você ainda não entendeu, ele voltou para a esposa. Eu disse a ele para se afastar dela. Tom não se mexeu, estava pronto para ser atacado. Sim, agora, vou cuidar dela primeiro e depois de você, cachorrinho, ele sacudiu a esposa. Não. Selena foi atingida, ela fechou os olhos. Tom correu até o pai, arrancou a faca de suas mãos e empurrou o garoto, que voou em direção à porta da sala. Vou fazer você dançar, ele se dirigiu novamente à esposa.
pois achava que o garoto não tinha mais nada para dar. Ela não se mexeu, então John decidiu fazer uma pausa e ir até a cozinha. Ele fez isso. A mãe abriu os olhos e viu seu filho deitado imóvel no corredor. Tom! Ela começou a gritar com ele, mas ele não se mexeu. Por que está gritando? John chegou mais perto dela. Você não consegue lidar com mais ninguém, só com uma mulher e uma criança? Ela não conseguia abrir os olhos até o fim. O que você sabe quem é e o que posso fazer? Ela olhou novamente. Não, eu acho que você é um covarde e sempre foi. Selena viu que seu filho havia se movido e agora estava entrando em seu quarto, então ela precisava distrair o homem. Eu nunca fui covarde, mas Oliveira é, ele cuspiu no chão. Você sabe onde ele está? Perguntou sua esposa. É claro que sei onde ele está. Foi ele que fez com que eu fosse baleado. Viemos para o tiroteio, não esperávamos que eles estivessem armados, e quando começaram a atirar, Oliver sacou sua arma. 2, eles atingiram os carros, e era como se estivessem vivos ou mortos. Ele gritou, Oliver, 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 e ele também se foi. Ele contou tudo com tanta raiva que a baba voou em várias direções. Estava claro agora quantos anos ele havia guardado essa raiva dentro de si, e agora ele decidiu expressá-la. Você acabou de inventar isso? Selena queria tirá-lo de suas lembranças. Naturalmente, tudo voltou a mim, e eu, como uma tola, não cedi, achei que meu amigo estava me encobrindo. E ele começou a mexer com minha esposa, o julgamento nem tinha acontecido e eles já estavam juntos, e meus olhos sangraram. Eu estava com medo e ele me ajudou, Selena gritou. Isso vai ser ainda mais assustador, ele se inclinou sobre ela, agarrando seu queixo, exatamente como quando ela o conheceu. John, por favor, ela o viu balançar e fechou os olhos com força. O que? Está com medo? Ele estava brincando com ela. Eu nunca percebi que você tinha tanta raiva dentro de você, disse Selena com tanto desprezo que a deixou enjoada. Você sabe onde está seu Oliver? Ela o estava encarando. Onde? Achei que não ia ouvir nada de bom. Os vermes o comeram há muito tempo. Não, eu o encontrei primeiro, e nós fomos conversar, e logo você estará lá com ele. Ele colocou a mão no pescoço dela, e Selena desmaiou novamente. John foi para a cozinha, notou que Tom não estava no corredor, queria entrar para vê-lo, mas então acenou com a mão, não estava indo a lugar algum. Selena acordou, gemeu, mas apenas chamou pelo marido. É isso, vamos embora, ele a pegou nos braços. Naquele momento Tom ouviu tudo, mas não conseguia se levantar porque estava embaixo da cama, apenas cobria os olhos com as mãos e chorava. John arrastou Selena, ela não teve forças para resistir. Ela o sentiu sair e então ele a jogou no carro, não no compartimento de passageiros, mas no porta-malas. A mulher sentiu seu ombro ser atingido com força. O medo tomou conta de cada músculo, não apenas por ela, mas por seu filho. Ele estava sozinho. O que aconteceria quando John voltasse? Deus, por favor, ajude Tom, deixe-o ficar bem. Ela orou silenciosamente enquanto o carro se movia. Selena sentiu seus lábios incharem, não conseguia movê-los e gemeu. A viagem foi longa e ela adormeceu porque estava tonta e cansada. Ela ouviu a voz do marido, que a estava carregando novamente, mas ela devia ser muito pesada, então ele a colocou no chão para que ela pudesse andar sozinha. Selene sentiu o frio da neve, mas ficou em silêncio. Ela não conseguia ver nada com os olhos, talvez algo tivesse sido jogado em sua cabeça. Perdoe-me, sussurrou ela, com os lábios imóveis. Deus perdoará, ele a empurrou para a frente dele. Selena chorou, percebeu que agora o homem não pararia por nada. É verdade o que dizem sobre aqueles que estiveram em lugares não muito distantes e depois querem voltar. Por favor, caia em si, temos um filho pequeno, como ele pode ficar sem nós? Eles o colocarão em um orfanato, pediu a mulher. Por que não sem nós? A mãe dele está fora, festejando, e o pai está em casa, ele vai se acostumar com isso. Ela se esforçou para andar, mas Juan sorriu. Selena percebeu que não estavam mais na cidade, havia muita neve, seu marido sabia exatamente para onde estavam indo, ou não, e era movido pela raiva. Finalmente pararam e ele tirou o que estava em sua cabeça.
Selene podia ver agora que eles estavam em uma floresta, com apenas telas brancas e árvores ao redor deles. O que foi? Está com medo? Ele segurou o queixo dela. Sim, ela olhou de volta para os olhos negros dele. Então você sabe que, se alguém me machucar, vai acabar assim. Ela puxou uma corda. O que você vai fazer? Ela gritava sem controle. Durante o trajeto de carro, a mulher ainda tinha alguma esperança de que John caísse em si. Ele só queria assustá-la para que ela dependesse dele. Mas agora ela podia ver que não se tratava de uma brincadeira. O que você acha? Ele a empurrou e ela sentiu a madeira. Eu vou congelar aqui fora, seu monstro, ela gritou. Não, você não vai congelar, não terá tempo, os lobos vão comê-la primeiro, acredite em mim, eu sei, há muitos deles aqui, ele continuou. Você vai recuperar tudo. Ele ficou sem argumentos. Pense na dor que sofri todos esses anos, pensou Selena. Juan sorriu, tanto prazer que tudo isso lhe deu. Seu desgraçado, você disse que me amava tanto e agora o que está fazendo? Acredite em mim, nada de bom sairá desse ato para você. Mesmo que eu seja devorada por lobos, não lhe darei paz, vou torturá-lo pelo resto da vida. Ela gritava tudo isso, e parecia a si mesma que já havia enlouquecido. Sim, sim, engane-se, ela havia dado nó. Socorro! Ela gritou para o céu noturno. Ninguém pode ouvi-la aqui, mesmo que você grite, por quilômetros e quilômetros não há ninguém e nada além de você e da natureza. Ele a pegou pelo queixo novamente. Salve-me, ah! Selena gritou o mais alto que pôde, cale-se. Ele bateu nela e ela desmaiou. Selena não sabe quanto tempo ficou inconsciente. Ela acordou do frio, com as pernas esticadas por causa das cãibras, com seu próprio grito preso na garganta. Socorro! Ela virou a cabeça, mas não conseguiu ver nada. A mulher chorou, percebendo que seus gritos não adiantariam de nada, apenas piorariam as coisas. Se algum dos animais mencionados por seu marido estivesse aqui, já a teria ouvido. E agora era inverno, e os lobos nessa época do ano provavelmente estariam com muita fome e raiva. Xô, ela começou a sibilar, mas seus lábios não ouviam, não só estavam escoriados, mas o frio era muito forte. SHHHH, saia daqui, ele sentiu a presença de alguém, ou talvez fosse apenas sua imaginação. E então ela viu o brilho em seus olhos, seu interior se fechou. Selena imaginou a matilha atacando-a agora. Os lobos estavam fechando o círculo, ela se lembrou de uma frase de um livro, mas só conseguia ver dois deles. E então ela ouviu um assobio e pensou ter visto uma luz. Socorro, estou aqui, ela começou a fazer alguns barulhos. Selena pensou que estava gritando muito alto, mas na verdade era apenas um grasnido vindo de sua garganta. Selena observou as feras se afastarem enquanto outra aparecia onde ela estava. Ela latiu, mas de uma forma incomum. Ele se levantou, sentindo como se já estivesse em outro lugar que não aqui, pois não poderia ser esse o caso. As feras pareciam estar lutando pela presa. Selene! Ela ouviu a voz de Oliver. Naquele momento, a mulher pensou que tudo havia terminado e que ela havia desaparecido. E ela não sentiu nada, porque estava muito frio e muita adrenalina foi liberada em sua corrente sanguínea. Ela perdeu a consciência novamente. Amor, lembre-se de que eu sempre lhe disse que estaria ao seu lado, não importa o que acontecesse, ela ouviu através da névoa. Oliver, ela queria tocá-lo, mas no último momento afastou a mão porque percebeu que estava sonhando. Amor, acorde, sua voz estava confusa e parecia distante. Selena sentiu-se aquecida, gemeu e abriu os olhos. Ela olhou ao redor, era uma casa, com paredes de madeira e telhado caiado. John, gritou ela, achando que seu tormento continuava, ele tinha ficado com pena, a tinha desamarrado e agora tinha trazido para cá. Selene, você caiu em si? Oliver entrou na sala. Não pode ser. Estou morto ou dormindo? A mulher se beliscou, queria se levantar, mas não conseguia, suas pernas doíam. Relaxe, sou eu, ela se agachou na beirada da cama. Ela pegou a mão dele, pressionou-a contra a bochecha e soluçou. Aparentemente, o cérebro de John havia se atrofiado tanto que ele decidiu levar todo mundo para o mesmo lugar. Ele se inclinou e beijou o cabelo dela.
Onde você estava? Por que não veio até nós, para nos proteger? Ela chorou, com as bochechas começando a arder. Não pude, mas não é esse o ponto. Preciso esfregar você novamente. Ela tocou o local onde suas bochechas estavam queimando. O que há de errado comigo? Ela tocou a mão no local onde ele havia tocado suas bochechas, doeu como uma queimadura. Seu rosto está um pouco congelado, mas suas pernas estão piores. Oliver puxou o cobertor para trás e Selena olhou para seus membros, que estavam vermelhos. Bem, um pouco. Ela se recostou no travesseiro, e o homem começou a esfregar algo gorduroso nela. Agora, vamos acabar com isso. Você estará como nova em uma semana, sorriu Oliver. O que é isso? Ela enrugou o nariz e o segurou com os dedos. É um super remédio, gordura de texugo, é uma cura para tudo. Ela lhe mostrou o frasco, no qual havia apenas um pouco. Oliver, o que você está fazendo aqui? Como me encontrou? Ele se sentia muito melhor agora que seus pés e rosto estavam manchados. Selena, vou lhe contar tudo, mas, um pouco mais tarde, você ainda está fraca, não está pronta. Ele a colocou de volta na cama. Wolf arregalou os olhos e olhou para algum lugar atrás de Oliver. O quê? Ela se virou, havia de fato um lobo sentado na porta, mas não era bem assim. Estou com medo. Ela não conseguiu evitar que o terror tomasse conta dela. Não tenha medo, é o Poucan. Ela gesticulou e o animal se aproximou. Será que estou em um conto de fadas? Ela olhou para o homem com os olhos arregalados. Não, na verdade é um lobo, mas um lobo manso. Ela deu um tapinha nas orelhas dele. Então Oliver saiu, mas voltou rapidamente, com uma bandeja com uma tigela de mingau e chá nas mãos. Selena teve a sensação de que não comia nada há muito tempo. Não faça isso, ele tirou a colher de suas mãos quando quis alimentá-la ele mesmo. Vamos fazer isso então, ele assentiu e se sentou ao lado da cama. Tom, depois da primeira colherada, olhou de repente para o homem. O que? Ele também se mexeu. Ele ficou em casa. Selena queria afastar o prato, mas Oliver não deixou. Acho que ele não vai se interessar pelo garoto sem você. Ela fez um gesto para que ele comece. Deus, quanto tempo tudo isso vai durar? O mingau estava muito bom, a mulher comeu tudo e bebeu chá. Ela precisa dormir, ele a ajudou a se deitar e a cobriu com um cobertor. Nós o encontraremos, não é? Ela estava falando sobre seu filho. É claro, nem pense em coisas ruins. O homem a beijou. À noite, quando Selena estava bem melhor, Oliver esfregou novamente com gordura de texugo. Você é muito atencioso. Ele se sentou na cama. Você pode se levantar? Ele lhe deu uma mão. Vamos tentar, concordou a mulher. Selena se levantou, com Oliver a apoiando, e eles saíram do quarto e foram para a pequena cozinha. Havia um fogão, uma mesa e bancos esculpidos. Você gosta? Ele assentou em um deles. Muito, conte-me tudo sobre isso, ela pediu. Então, no final de agosto, fui comprar um presente para o Tom para o dia 1º de setembro, ela começou a se lembrar, colocou a chaleira no fogo e começou a arrumar xícaras, pires e biscoitos na mesa. Bem, o que você está fazendo de novo em silêncio? Ele esperou a continuação. Cheguei à loja, saí do carro e lá estava John. Ele apareceu de repente, então fiquei um pouco assustada. Oliver percebeu que se Selena perguntasse qualquer coisa ao marido, ele poderia lhe contar tudo em um piscar de olhos. A mesma coisa aconteceu comigo. Ela olhou para baixo. Então nos abraçamos. Ele me disse que tinha acabado de sair, eu o parabenizei, e depois fomos a um café para comemorar. Ele ficou quieto novamente. É difícil para você se lembrar, ou o quê? Eu estava preocupado com o homem. Ficamos sentados até quase meia-noite, e então, John perguntou se poderíamos levá-lo a um dos vilarejos próximos à cidade. Oliver olhou para a mulher e sorriu, pois percebeu que o que iria lhe dizer em seguida não iria agradá-la muito. Mas você esteve bebendo, ela revirou os olhos. Só um pouco, nós saímos de lá, entramos no carro, seu marido parecia normal, vamos embora. Oliver viu que a chaleira estava fervendo, ele começou a despejar água fervente nas xícaras. Bem, sem mais histórias em intervalos tão longos, Selena lhe pediu. Ela não queria mais chá, só queria saber o que havia acontecido com seu amado.
Bem, ele me mostrou o caminho, à frente ele mostrou a floresta, fiquei surpresa, que aldeia poderia haver na floresta, mas John me garantiu que agora passaremos por ela, e tudo estará lá, simplesmente, é o caminho mais curto. Ele se sentou ao lado da mulher que amava e pegou sua mão. E você veio para essa floresta? Ela adivinhou. Sim, não sei qual é a ligação de John com esse lugar, talvez seja para onde o trouxeram nos anos 90, para um confronto, mas a questão é que ele baixou os olhos. O que ele fez com você? Selena levou as palmas das mãos à boca. Ele me pediu para parar, ele tinha terminado, saiu do carro, eu o segui, então ele atirou em mim. Oliver não a olhou nos olhos. Como? Era horrível até mesmo imaginar. Em suas pernas, ele puxou a calça para cima, havia uma cicatriz em cada perna. Amada, ela se apertou contra ele. E então eu fiz a mesma coisa que fiz com você, mas no seu caso, você teria congelado ou sido comido. Eu tinha um inseto desagradável do qual você não consegue se livrar, e doía muito. Não sei quanto tempo fiquei deitado ali, delirando, acordado e inconsciente, mas tive sorte de Selene achar que eu estava chorando. Assim como eu, ela o beijou. Ele provavelmente concordou com ela. E quem o resgatou? Ela estava esperando o resto. O guarda florestal local. Ele estava aqui naquela semana, nesta mesma cabana. Ele tinha que preparar tudo para o inverno, então veio, e Polkan, seu próprio lobo, que ele havia domesticado, me encontrou. O que um homem pode fazer? Ele pensou novamente em seu filho. Sim, o avô Jacob me trouxe até aqui e depois me curou. Fiquei delirando por dias, achei que estava em outro lugar do mundo. E o velho pensou que fossemos bandidos, consertando as coisas aqui, e tive uma execução terrível, sorriu o homem. Então, por que você não voltou? Ele ficou esperando por essa resposta. Assustado, Oliver não escondeu o fato. Compreensivelmente, ele se afastou da janela, com os olhos cheios de lágrimas. Decidi morar aqui por um tempo, para deixá-lo pensar que eu estava morto, assim seria mais fácil para todos. Ele não tocou em Selena, percebendo que também não era fácil para ela. Você não pensou em mim? Ele fez a grande pergunta. Claro que pensei, todos os dias, mas, em primeiro lugar, não consegui me levantar por muito tempo e, em segundo lugar, como eu poderia ajudá-la, já que não somos ninguém um para o outro? Ele queria tanto abraçá-la que fechou os olhos. Onde está seu avô Jacob agora? Ele decidiu mudar de assunto. Na cidade, eu acho, ele deu de ombros. Quando vamos sair daqui? Perguntou a mulher. Você não está com medo? Oliver olhou para ela. Por que deveríamos ter medo de um louco? Assim que chegarmos à cidade, eu o denunciarei e ele irá para onde deve ir, disse ela, com raiva em seus olhos. Tudo bem, assim que suas pernas voltarem ao normal, podemos partir imediatamente, ela prometeu a ele. John chegou em casa naquela noite, estava com muito frio, então a primeira coisa que decidiu fazer foi tomar um banho. Enquanto estava deitado, lembrou-se do garoto. Ele saiu, se secou com uma toalha e vestiu um roupão. Olhou ao redor do apartamento, mas o garoto não estava em lugar nenhum. Ei, onde você está? Ela gritou, mas a resposta foi um silêncio retumbante. O homem parecia tão calmo, como se tivesse acabado de acordar e tudo estivesse bem. Olá, ele discou o número do telefone. Bom dia para você também, ele respondeu. Você pode me conseguir novos documentos? Essa era a única pergunta que importava para o homem agora. Traga o dinheiro, e tudo ficará bem, respondeu o telefone, e então houve bips curtos. Dinheiro, dinheiro, todo mundo precisa desse maldito dinheiro. Ele se sentou em um banco e olhou em volta. Uma sacola esportiva chamou sua atenção. O homem pensou que era a sacola com a qual Selena estava saindo, arrancou o cadeado. Mas eram apenas as coisas que estavam dentro. Ele sabia que, se algo fosse descoberto, seria acusado e estaria de volta a um lugar onde não queria estar. O homem se levantou e começou a vasculhar o apartamento, querendo encontrar dinheiro ou qualquer coisa de valor. Ele não tinha nada a perder agora. John não sabia o que tinha feito. Temos companhia? Um homem de cabelos grisalhos entrou na cabine.
Poucam quase perdeu a cabeça naquele momento. Ele abanou a cauda e quis pular em cima do velho. Aqui, minha esposa, Oliver sorriu. Não entendo, como isso veio parar aqui? O vovô olhou para cima com olhos pequenos sob suas sobrancelhas grisalhas e desgrenhadas. Assim como eu, ele estava olhando para o avô, quer acreditasse ou não. Devemos montar armadilhas para esse monstro aqui, disse ele com o punho. Ele está furioso com o que fizemos com ele, e ela é sua esposa legítima, disse Oliver, como se estivesse reclamando. Ok, amigo, acalme-se, vai ficar tudo bem. O avô entrou na cozinha, Selena sentou-se olhando para ele. Olá, disse ela em voz baixa. Vejo que a geada não o poupou. Ela apontou para suas bochechas, que, ao que parece, também estavam congeladas. Oliver está me ajudando. Ela olhou para o pote de gordura de texugo. É isso, está tudo bem. Ele se sentou na beirada do banco. Vovô Jacob, precisamos sair daqui. O filho de Selena está hospedado lá e, como de costume, ele tem procurado o velho para obter apoio nos últimos meses. Eu tenho transporte, disse ele sardonicamente. Você pode me ajudar? Oliver ficou feliz. Claro, o velho se ajoelhou. Venha comigo. Eles partiram em direção à pilha de lenha e, quando estavam perto, Oliver parou. Bem, o que você está fazendo? O avô colocou a mão na lona pendurada no telhado. Um homem se aproximou. Eles a puxaram uma vez, outra vez, quando ela caiu, e então, na frente dos homens, havia algo parecido com uma garagem, só que fria. Aqui está, minha querida, nunca me decepcione. O vovô Jacob acariciou o snowmobile. Onde ele conseguiu todas essas coisas boas? Oliver se perguntou. Caçador agradecido, embora não fosse nova, mas estava funcionando. Ele a dirigiu de onde estava a ponto durante todo o dia. Ele e seu avô trabalharam na máquina. Tinham que lubrificar a corrente, abastecê-la com combustível e verificar se tudo estava funcionando. Quando o velho tinha certeza de tudo, ele lhes dizia para se agasalharem. Nenhum deles tinha roupas quentes. O vovô havia encontrado e trazido algo para Oliver, mas Selena se agasalhou com o que tinha. Jacob assumiu o volante, depois a mulher entrou e Oliver foi atrás. Vamos, gritou o vovô, e o snowmobile deu a partida. Selena não sabia onde eles estavam, e agora não conseguia ver nada. O snowmobile levantou nuvens de neve que cobriram tudo, olhos, nariz e boca. Ela se escondeu atrás do avô de Jacob, paciente. Bem, aqui estamos. Ela os levou quase até a aldeia. Obrigado por tudo, nos veremos novamente. Oliver apertou sua mão. Nós prometemos. Selena o apoiou. Agora eles tinham que chegar à agência mais próxima, era perigoso voltar para casa. Olá, a mulher se aproximou de um dos homens de uniforme, que estava parado no posto da polícia de trânsito, ao qual o casal chegou a pé. Zdorov Dezel, disse o homem, examinando a mulher. Ela estava usando uma roupa que mais parecia uma vagabunda. Ela parecia mais uma vagabunda. Em vez de alguém que precisava de ajuda de verdade. Precisamos de ajuda. Meu marido me levou para a floresta e me deixou lá. Ele não entrou em detalhes. Foi nos anos 90, quando eles foram lá para enterrar todo mundo. O cara era jovem, provavelmente assistia a muitos filmes de ação, então ele estava rindo do que não sabia. De qualquer forma, Oliver chegou. Precisamos de uma carona até o apartamento. Você pode nos dar uma carona? Claro, ele foi até seu parceiro, disse algo a ele, pegou o volante do carro e partiram. Não era tão perto do apartamento mais próximo. Quando pararam, saíram do carro e agradeceram ao jovem. Ei, como vamos fazer sem documentos? Eles vão dizer que somos mendigos, não vão nos deixar entrar. Na verdade, vão nos trancar. Selena começou a hesitar. Vamos contar toda a verdade. Se eles não acreditarem em nós, lidaremos com isso mais tarde. Ele a pegou pela mão. Eles entraram, foram escoltados até um escritório onde contaram tudo e, quando viram que estavam acreditando, mostraram todas as suas cicatrizes e ferimentos. O homem que as recebeu disse que seriam tomadas medidas imediatas. Em casa, Selena se apressou, pois ainda não sabia onde estava seu bebê. Ela esperava que ele estivesse em casa, o que havia avisado a equipe, pois de John se podia esperar qualquer coisa. Ela e Oliver chegaram em segurança ao pátio onde haviam morado. Eles foram aconselhados a se sentar na entrada da casa do vizinho.
Eles estavam em um estado que sua própria mãe não o reconheceria. Foi o que o casal fez. Eles viram John sendo levado para fora, mas Tom não estava com eles. Selena queria correr até lá para perguntar onde estava seu filho, mas Oliver a impediu. Nós mesmos o encontraremos, ele é um garoto esperto, garantiu a mulher. Quando entraram no apartamento, o lugar estava de cabeça para baixo. O que ela estava procurando? A proprietária não entendeu. O que ele estava procurando? Dinheiro, joias, Oliver abordou. Precisamos pensar onde Tom pode estar, ela olhou para ele. Vamos nos trocar primeiro, ela riu. Sim, Selena não estava prestando atenção nas roupas que estava usando, na sua aparência, no momento o importante era outra coisa. Eles rapidamente encontraram o que precisavam, agora sentados na cozinha, ambos com seus celulares nas mãos. Ligue para seus pais, perguntou Oliver. Não, ela sabia que não poderia ir vê-los, que sua avó ficaria nervosa, ela balançou a cabeça negativamente. Ele teve um susto, levaram a mulher que ele amava, ele foi com outra pessoa, Oliver realmente pensou. Não, vamos ligar para os amigos dele primeiro. Ele começou a discar os telefones dos pais e dos caras de quem o filho era amigo, mas ninguém o tinha visto durante todo esse tempo. Ela não pode tê-lo levado a algum lugar também, o homem olhou para ela. Acho que não, talvez procurar em porões e sótãos. Selena jogou fora as opções. Tem certeza? Era inverno, então Oliver duvidava muito que Tom pudesse fazer isso. Não, ele abaixou a cabeça. Ele vai ficar bem, me deu o telefone, pegou a secretária eletrônica e discou o número. De onde está ligando? Ela queria pegar o telefone dele, mas ele já havia sido atendido. Olá, como vai? Oliver foi muito educado. Sim, estávamos indo vê-la também, ele sorriu e olhou para Selena. Bem, até mais tarde, ele apertou o botão vermelho. Oliver, por quê? Ele olhou para a tela do telefone, onde o número de sua mãe estava escrito. Eles têm o Tom, disse o homem calmamente. O quê? Eu não conseguia acreditar que era tão simples assim. Quando perguntei como estavam as coisas, sua mãe disse que estava fazendo bolos para o neto e, pelo que entendi, ela não tem outros netos além do seu filho, não é? Ela se levantou e foi para o quarto. Ela disse a ele para ligar para eles imediatamente e começou a chorar. Nada de lágrimas, prepare-se, vamos lá, ele já estava esperando por ela no corredor. Algumas horas depois, eles estavam a caminho do apartamento onde os pais dela moravam. Selena só temia uma coisa, se o filho contasse tudo aos avós, como ela explicaria tudo a eles? Ela apertou o botão da campainha. Quem é? E aquela voz nativa novamente. Mamãe abriu a boca e sorriu para o rosto da mulher. Olá, meus queridos, onde vocês estiveram por tanto tempo e como puderam nos mandar uma criança sozinha? É inverno lá fora, e se tivesse acontecido alguma coisa? Da porta, ela começou a repreender a mãe. Selena percebeu que Tom havia mentido para sua avó, mas ficou feliz por ele tê-lo ouvido e feito a coisa certa. Mamãe. Ela correu para o corredor. Olá, Oliver estendeu a mão, mas Tom nem sequer prestou atenção. Filho, vamos lá, esse é o nosso Oliver, ele pediu. É tudo culpa dele, você ouviu o que ele disse? Ele não queria falar. Querido, tudo aconteceu do jeito que aconteceu, não há nada que você possa fazer agora, você tem que seguir em frente. Oliver me ajudou, ele nos ama. Selena percebeu que estava ali conversando com seu filho. Ela esperou um pouco mais e pensou que o tempo passaria, que as coisas melhorariam novamente. Juntos, todos foram para a sala de estar, onde a avó estava cortando um bolo. Elas tomaram chá e, quando as mulheres estavam na cozinha, a mãe olhou severamente para a filha. Quem é esse? Ela repetiu as palavras do neto. Mãe, isso não importava mais, Selene não queria que a mulher soubesse de um momento tão embaraçoso de sua vida. Filha, nós sempre estivemos perto de você, por que não me conta? Sua mãe se virou para olhá-la e passou a mão em sua bochecha, que havia parado de doer recentemente. Mamãe, já passou, vai ficar tudo bem agora, Selena abraçou. Está tudo bem, espero que um dia você me conte tudo isso. Uma lágrima rolou pela bochecha dela. A mulher observou o neto se aproximar dela.
Era inverno e ele estava usando tênis e um blusão. Ele tinha um hematoma na maçã do rosto. No início, ela queria dar o alarme, pois achava que Oliver poderia ter feito isso com ele. Mas quando o garoto lhe disse que sua mãe e seu pai o haviam mandado para a casa da avó sozinho, ela não fez muitas perguntas, queria esperar um pouco. Ele percebeu que algo terrível havia acontecido, mas como sua filha não disse nada, ele decidiu não incomodá-la com perguntas. A família foi para casa. O apartamento precisava ser muito bem redecorado porque John havia quebrado tudo. Talvez devêssemos vender esse apartamento, com tantas lembranças ruins? Perguntou Oliver. Eu estava pensando a mesma coisa, mas vamos esperar um pouco até que as coisas se acalmem, perguntou ela. Espero que você não se importe em se divorciar daquele desgraçado agora. Eles ficaram no corredor e se abraçaram. Claro que não, ela beijou o queixo dele. Eu tinha tanto medo de perder você, ela estava perto das lágrimas. Eu sempre estarei com você, Selena percebeu, lá estava ele, seu único homem. Você quer se casar comigo? Ela sabia a resposta, mas, ainda assim, queria ouvi-la. Sim, ela sentia que eles já estavam unidos, mas isso não era suficiente para ela. John foi levado sob custódia. Selena e Oliver detalharam tudo o que ele havia feito. O avô de Jacob foi uma testemunha. No julgamento, o homem foi declarado insano e foi decidido que ele deveria ser avaliado em uma instituição mental. O que ele conseguiu? Oliver sorriu quando ele e Selena chegaram em casa. Tudo estava bem agora. O homem e a mulher haviam vendido o apartamento onde moravam e estavam procurando um novo lugar para morar. Pai, me desculpe, Tom se aproximou dele, faz um ano que eles se conheceram na casa da vovó. Ele abraçou o menino, amava-o como se fosse seu, de fato, ele era seu. O casamento foi realizado com modéstia, a mãe e o pai de Selena vieram parabenizá-los. Sua mãe olhou para a filha e chorou, ela finalmente havia encontrado sua felicidade. Oliver, eu decidi ir para a escola, minha esposa olhou para ele. Recentemente, ele começou a trabalhar por conta própria. Alugou uma garagem e abriu uma loja de pneus. Quero que sejamos como os outros. Ele percebeu que a idade para estudar não é a mesma, mas ele estava tão ansioso. Achei que você e eu teríamos um filho, ela beijou a orelha dele. Eu pensei o mesmo, ela admitiu. Então, para que estudar? Não havia estudo, e não havia estudo, ela acenou com a mão. Quando eu terminar, terminarei, disse ela, como se pedisse permissão a ele. Tudo bem, se você quiser, não me importo, ele concordou. Selena entrou, estudando por correspondência e, enquanto isso, tinha tempo para fazer tudo em casa. Oliver estava indo bem, seu negócio estava crescendo. Deixou de alugar uma garagem e comprou sua própria casa, que ficava dentro dos limites da cidade. Quem vai me dizer quem tem o título de contador? À noite, eles estavam deitados na cama conversando. Ele ainda não chegou, ela riu. Estou falando sério, preciso de um contador, e acho que um contrato familiar seria bom. Ele se virou para ela. Você vai contratar o Tom? Ele está pedindo trabalho há muito tempo. Ele havia decidido terminar a 9ª série e depois estudar mecânica de automóveis para ajudar o pai. Por que não? Oliver se perguntou por que ele mesmo não havia lhe pedido. Então se lembrou de que agora tudo estava indo bem na família. Eles estavam na fila, Tom estava se formando no ensino médio. Quando uma das moças com um uniforme bonito leu um poema, Selena sentiu-se mal de repente. O que há de errado com você? Seu marido percebeu. Provavelmente o sol, a mulher não notou. Acho que o sol não tem nada a ver com isso, Oliver deu uma piscadela. Você acha que sim? Ela sabia o que ele queria dizer. Tenho certeza. O homem se aproximou de Tom, sussurrou algo em seu ouvido, virou-se e mostrou a sala de aula para sua mãe. O que ele disse? A esposa ficou surpresa. Nada, vamos embora. Ele a pegou pelo braço e saíram do pátio da escola. 7 meses depois, a família ouviu os gritos da princesinha que todos adoravam. Deveríamos ir à floresta visitar o avô de Jacob, disse Oliver, que já tinha quase 2 anos de idade. Por que não? Tom concordou, porque ele já conhecia a história do que havia acontecido com seus pais.
É verdade que eles não a haviam contado em detalhes, mas em linhas gerais. Bem, Selena pegou o bebê no colo, eles saíram de casa, entraram no carro e, juntos, dirigiram até o lugar onde antes havia sido tão doloroso e aterrorizante. Vovô Jacob. Oliver entrou na cabana, mas ninguém o atendeu. Você sabe onde ele mora na aldeia? Perguntou sua esposa. Não, ele não disse, ele só estava aqui. Eles saíram para o quintal. Não havia muita lenha na pilha. Oliver entrou, puxou a lona para trás e o snowmobile estava lá parado. Acho que nosso avô se foi, disse ele enquanto olhava para o equipamento. O que o faz pensar isso? Selena não entendeu, ela observou a filha girar e olhar para tudo ao seu redor. A corrente está praticamente enferrujada, ela apontou para a peça. Era verão agora, talvez ela não estivesse trabalhando nela, isso era óbvio. Não dava para ver o quanto ele amava aquele veículo, ele mexia nele como uma criança, não podia deixá-lo funcionar daquele jeito. Oliver tinha certeza. E embora não soubessem exatamente onde ficava a aldeia, eles contornaram a floresta e dirigiram até o primeiro assentamento. Assim que disseram quem estavam procurando, imediatamente lhes mostraram a casa de Jacob e disseram que ele havia morrido no verão passado. É uma pena que não o tenhamos visitado antes, suspirou Selene no cemitério. Está tudo bem, esse velho ficará comigo para sempre aqui mesmo, ela deu um tapinha no lado esquerdo do peito. E eu tenho, naquele momento a garotinha nos braços de sua mãe chorou, como se estivesse sentindo seu humor. É isso aí, hora de ir para casa, Oliver abraçou a família. Sim, sua esposa se agarrou a ele. Tom olhou para a cruz no túmulo de seu avô. Posso pegar emprestado o snowmobile dele? Ele perguntou ao pai. Quem sabe agora, o homem ficou surpreso com tanta vontade. Eles voltaram para a aldeia, para a mesma casa. Jacob tinha uma filha e uma neta que moravam com ele. Olá, Tom entrou pela porta de pedestres. Olá, uma jovem saiu em sua direção. O rapaz ficou olhando para ela em silêncio, pois ela lhe parecia tão bonita. Bem, pergunte a ela por que você veio, insistiu o pai dele. Ah, sim, disse ele. Ele lhe disse que poderia consertar o equipamento e, se necessário, devolvê-lo à família. Ela riu, o que a deixou ainda mais bonita. Acho que alguém virá aqui com frequência, Selena sussurrou para o marido. Eu também notei isso, ele olhou para o filho, estava se apaixonando pela primeira vez. Eles dirigiram juntos para casa. Tom não levou o snowmobile. Eles haviam combinado com William que ele a construiria ali mesmo, na floresta, e ela o ajudaria no que pudesse. Mamãe, eu fui embora, ele deixou o apartamento. Bem, eu vivi para ser uma noiva, disse Selena no corredor. Espere, você ainda tem noivos à sua frente, Oliver apontou para a filha. Espero que não seja cedo demais, ela riu e foi para a cozinha. À tarde, a mãe e o pai chegaram, pois agora eles visitavam as crianças com frequência. Eles estavam ajudando a neta e só queriam se divertir um pouco. Filha, por que você não nos contou para onde e com quem foi? Perguntou o pai. Como? Selena ficou atônita, pois não esperava que essa pergunta viesse à tona depois de todos esses anos. Bem, Du-san, ele me ligou na época, admitiu o homem. E o que ele disse? Ela estava muito curiosa. Ele disse que havia conhecido um prisioneiro que havia cumprido pena por causar a morte de sua namorada. Ele não pegou muito tempo, afinal ele era responsável apenas indiretamente, o pai dela não queria olhar para ela. Tudo isso era passado, Selena naquele momento se arrependeu de não ter perguntado a ninguém na época qual era a culpa de John. Ok, esse foi o fim da história, ela se levantou e saiu da sala para o quarto dos pais. Mas havia um lado positivo na história, se ela não tivesse ido com ele, nunca teria conhecido Oliver. E ele é o homem mais maravilhoso que ela já conheceu.